Boa semana. Bom dia, Paulo. Obrigada. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada pelo convite. Prazer é sempre nosso. Andréa, quero começar falando contigo. O Boletim Focus de hoje, divulgado, mostrou ali que a projeção de inflação para 2023 caiu de 4,86% para 4,75%. Inclusive, foi a primeira vez ali no ano que a estimativa de inflação do Focus ficou dentro do teto da meta. No relatório de inflação da Warren Hanna, vocês também atualizaram, acho que ajustes, após a divulgação do IPCA de setembro. Eu queria entender como que está a projeção de vocês, se está em linha também com a projeção do Focus. Fecharemos ali o ano dentro da meta, segundo aí a visão de vocês, ou não? Sim, Paula, as nossas estimativas tiveram uma revisão baixista após o IPCA de setembro da última quarta-feira e nós projetamos 4,5% de inflação este ano. Nós já estávamos um pouco mais baixo, mais otimistas com a desaceleração dessa inflação, mas realmente agora foi mais baixa ainda essa revisão. Então, 4,5% abaixo do Focus, que está em 4,75%, como você mencionou no relatório do Banco Central de hoje. E então, está dentro aí do intervalo estabelecido pelo CMNE. O que nós vemos ainda são riscos baixistas nessa projeção de 4,5%, tá? E um deles vem justamente de uma possibilidade que foi retirada de alta de reajustes da gasolina. Então, por conta do conflito de Israel e o preço do petróleo teve uma alta relevante, mas se a gente pegar em um mês, o preço do petróleo, ele agora segue em queda em torno de 2%. E a gasolina internacional, que também é bastante relevante para o cálculo de defasagens de preços que a Petrobras olha, ela está acumulando uma queda em um mês de 14%. Então, essa disfuncionalidade, ou seja, essa diferença de preços entre o Brent, o petróleo, o óleo bruto e o refinado, que é a gasolina, ele tira um pouco a chance de que a Petrobras faça algum reajuste altista nos preços da gasolina aqui dentro. Até por outro lado, a gente tem colocado como um risco até baixista se a Petrobras olhar somente a gasolina internacional como no cálculo dela de defasagem de preços internacionais, porque aí somente por isso indicaria mais uma queda de preços da gasolina interna, o que levaria mais para baixo ainda a nossa inflação este ano. Falando agora, eu compreendi nessa percepção que tem até uma possibilidade mais baixista na inflação. Tem apreensão com essa questão do conflito lá no Oriente Médio? A gente tem visto muitas especulações, desse conflito se alastrar, poder ter algum tipo de interferência nos preços do petróleo. Isso pode chegar rapidamente aqui no nosso IPCA e aí acabar tirando um pouco dessa perspectiva de fechar o ano dentro da meta, ou pelo menos dentro do teto da meta, ou na sua projeção, nas projeções de vocês aí de 4,5%. Esse conflito, dependendo de como ele for desenrolando, isso pode trazer uma percepção de mais alta para a inflação? Isso pode se traduzir rapidamente aqui na nossa inflação? Bom dia, Felipe. Realmente, se a gente fosse pensar no final de semana que teve o conflito de Israel e o Hamas, todo mundo se preparou para uma elevação muito grande dessa commodity, e aí sim poderia respingar nos preços da gasolina aqui dentro. No entanto, como a gente vê essa diferença de preços entre a gasolina internacional e o preço do petróleo, tem chamado a atenção e os analistas vêm tirando esse risco altista da frente. Justamente porque essa gasolina, ela levaria até um espaço para queda de preços aqui. E essa gasolina, por que é tão importante, Obviamente que a gente sabe que o óleo bruto, o petróleo, é a base, do refino da gasolina. E o que não está acontecendo é os dois indo para a mesma direção. Ou seja, a gasolina internacional também terá a alta que o petróleo está sentindo por conta do conflito. E aí muito se discute dos analistas de petróleo que isso pode ser um pouco pela uma possível resiliência da atividade econômica dos Estados Unidos,
que o consumo de gasolina lá está menor, deixando os estoques lá mais altos, e por isso a gasolina internacional ela não está reagindo, né, com o conflito e na mesma direção do petróleo. Então, por enquanto, a gente está tirando esse risco dessa alta, enquanto tiver essa, eu vou chamar de boca de jacaré, né, que ou seja, o petróleo subindo e a gasolina internacional não acompanhando. Então, esse espaço grande é o que a gente está chamando de disfuncionalidade desse mercado de commodity, e aí o que não levaria, né, a um espaço para a Petrobras reajustar os preços aqui dentro. Porque, em geral, a Petrobras ela espera muito quando o mercado sai dessas dessas conjunturas, né, dessas volatilidades conjunturais, e quando a Petrobras entende que estabilizou e o movimento foi algo estrutural, aí sim repassaria para preços. Como a gente tem essa diferença, por enquanto a gente está tirando de cena essa possibilidade de alta ainda mais da gasolina aqui dentro, por conta dessa explicação da diferença de preço de gasolina e do petróleo bruto. Perfeito. Então o cenário inflacionário tá benigno, tá comportado e até contribui com uma fala do ministro Fernando Haddad, que falou que o ritmo de corte da Selic pode ser mantido até mesmo além, né, desses 2 cortes de 0,5 ponto percentual, levando para o ano que vem também essa possibilidade. Preocupa, Andréia, essa fala ou, de repente, essa sinalização de que pode continuar cortando o juro, mesmo quando a gente vê um cenário internacional bastante preocupante ainda, né, com esse cenário de a inflação nos Estados Unidos na semana passada acabou dando um alerta, acendendo um sinal amarelo, o Federal Reserve ainda sem fazer nenhum tipo de sinalização mais forte de que chegou no fim, chegou no pico, né, do aperto monetário, e isso, claro, a gente sabe que pode impactar a decisão de juros aqui no Brasil. O cenário tá mais ou menos dado na sua cabeça? A gente vai continuar com esse ritmo? Vai continuar afrouxando o juro por aqui, mesmo com alguns sinais amarelos lá fora? Como que está essa percepção para vocês? Realmente, o cenário externo ele se tornou mais adverso do que o próprio Banco Central e nós, analistas, imaginávamos, né? Então, a gente tem a atividade econômica dos Estados Unidos ainda resiliente, a inflação realmente, a semana passada, surpreendeu para cima e com a abertura dela na parte de serviços por lá, reacelerando. Então, não foi realmente uma leitura boa que contribuísse para que o Fed parasse logo essa alta de juros. No entanto, os membros do Fed a semana passada foram muito enfáticos ao colocar que eles estão atentamente olhando os ativos, né, e a curva de longo prazo, porque isso você gera mais financiamento e um custo muito maior. Então você teria até um maior aperto das condições financeiras, né? E esse aperto das condições financeiras, então, e essas falas do Fed levou o mercado a ajustar essa probabilidade de que o Fed não pararia, né, de elevar os juros no final deste ano, porque ainda se embute, sim, uma expectativa de mais uma alta pelo Fed de 25 pontos no final deste ano, né, no final do quarto trimestre. Mas o mercado chegou a discutir até, por conta da resiliência do mercado de trabalho por lá, que teria mais altas ainda, né, que o Fed não pararia, ele só poderia pausar, analisar e depois até elevar novamente os juros. Mas aí esses membros foram muito enfáticos, o que a gente chama de dovish, né, eles foram mais leves com a comunicação, e o mercado começou a tirar a probabilidade de mais altas pelo Fed. A única coisa que está ficando mais evidente é que ele vai ficar higher for long, né? Ele vai ficar um patamar mais alto e estável por mais tempo. E aí, isso aqui, traduzindo agora esse cenário externo para o nosso Banco Central, se realmente não tivesse tirado esse movimento de mais altas do Fed, da curva dos Fed Funds, seria muito ruim para o Banco Central. Como isso tirou, até o momento o mercado está entendendo que o Fed só vai elevar mais uma vez os juros e tudo bem, o passo, né, de corte de juros pelo Banco Central do Brasil de 50 pontos continua em cena. Então, é como se o plano de voo do Banco Central fosse, eu estou olhando o cenário externo, tem algo acontecendo aqui,
mas isso aqui está controlado. Então, o meu ritmo de ajustes continua tudo bem. E até olhando para o lado da inflação, que é outro ingrediente relevante para o Banco Central, toda a parte de serviços, dos núcleos, dos subjacentes, na leitura do IPCA de setembro veio muito boa. Veio uma leitura benigna dessa inflação. Então, todas as medidas que o Banco Central olha e que ele fala que ele tem monitorado e quando ele começou o corte de juros, justamente elas estão caminhando para a meta. Então, medidas subjacentes estão lá dessazonalizada, analisada, que o mercado adora, né? Os economistas falarem dessas medidas, seguem aí abaixo de 4%, que é um ritmo muito bom, ou seja, desacelerando aí em direção ao 3%. Então, a gente não acredita aqui na Warren Hanna que o Banco Central vai mudar o plano de voo dele, continua com ritmos de 50 pontos, sim, e a gente agora espera até que pode acelerar o ritmo de corte de juros no ano que vem, quando essa discussão em torno do fiscal, de que o governo vai sim tentar entregar o déficit zero primário, como a meta que ele mesmo estabeleceu, isso ficar mais evidente, vai abrir mais um espaço para o Banco Central acelerar o ritmo de cortes, mas isso só o ano que vem. Agradeço muito sua participação, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, uma ótima semana para você, até uma próxima. Obrigada, Felipe, obrigada, Paulo, ótima semana para vocês, até a próxima. Até, tchau, tchau. André Ângelo, estrategista de inflação da Warren Hanna, trazendo perspectivas muito importantes aqui, trazendo muitas